Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de uma mulher que me chamou muita atenção e que tem muitas lições importantes pra gente poder tirar da vida dela. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra você sempre ficar por dentro de quando tiver vídeo novo, tá? E vamos lá. Hoje eu tenho muitas anotações aqui que eu fiz sobre essa história e eu quero compartilhar um pouquinho dela com vocês. Vamos lá? É isso, eu vou lendo o que eu escrevi e vou conversando com vocês, pode ser? Fica comigo aqui, não me abandona, tá? Vamos lá. A história de hoje que a gente vai conhecer é sobre a rainha de Sabá. Ela está escrita em 2 Crônicas, no capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Eu não vou ler, tá, gente? Depois você vai lá na tua Bíblia, você lê a história dela. Mas eu vou ler aqui as minhas impressões sobre essa história e sobre o que eu extraí de aprendizado sobre ela. A rainha de Sabá, uma disposição genuína em se conhecer e buscar a verdade. Uma mulher que ouviu a fama de um rei sábio e de toda a sua grandeza. Gente, quem que era esse rei sábio que essa rainha ouviu falar? Salomão, né, gente? Vamos lá, quem era Salomão? Quem sabe? Filho de Davi, homem segundo o coração de Deus, era o filho dele. E foi a pessoa mais sábia que existiu na face dessa terra, que não houve outra igual. Deus agraciou Salomão com uma sabedoria excepcional. Ele era uma pessoa muito sábia. Ele foi um rei muito sábio, que reinou com sabedoria, segundo o coração de Deus, né? Segundo a graça que Deus concedeu na vida dele. Ele era uma pessoa muito sábia, muito conhecida, muito estimada e possuía muitas riquezas também. E essa mulher, a rainha de Sabá, que nós não temos o nome dela divulgado aqui nas escrituras, eu não encontrei o nome dela, mas ela também era uma rainha muito importante, né? Uma rainha que possuía muitas riquezas, e ela ouviu falar sobre a fama desse rei Salomão, que era uma pessoa muito sábia, e ela ficou interessada em conhecer ele pessoalmente. Então ela saiu em busca ali para conhecer ele e não se contentar apenas com aquilo que ela ouviu, porque no íntimo, eu acho que ela não estava acreditando sobre toda aquela fama dele. Acho que ela pensou assim, será? Deixa eu ir lá ver pessoalmente. Vamos lá. Uma mulher que ouviu a fama de um rei sábio e de toda a sua grandeza, não poupou recursos e disposição para vê-lo com seus próprios olhos. Essa rainha não se contentou apenas com o que ouviu falar, mas buscou ir conhecê-lo pessoalmente. Imagine uma viagem de aproximadamente 2.000 km de distância, sem estrada pavimentada, sem aeroporto ou algo do tipo. Gente, a gente tá falando aqui sobre uma viagem extremamente difícil, de um tempo totalmente diferente dos nossos de hoje, onde não se tinha avião, onde não se tinha ônibus, né, onde as viagens eram feitas a navios ou com carros da época, né, acredito eu que com carroças. E essa mulher, essa rainha, ela saiu lá da onde ela habitava para ir conhecer o rei Salomão. E era uma distância de mais ou menos 2.000 km de distância. Então você imagina, uma viagem dessas deveria talvez durar meses, não sei quanto tempo duraria uma viagem dessa para ela. Além de correr o risco, né, os perigos da estrada, porque ela saiu ali carregada de riquezas, carregada de presentes, porque era comum daquela época, quando alguém ia visitar o rei, ele levasse presentes para o rei, para presenteá-lo. E ela não foi diferente. Ela saiu lá da cidade dela, do império dela, cheio de presentes para presentear esse rei como uma forma de gratidão dele receber ela dentro do seu palácio. Essa mulher, ela se arriscou cruzando distâncias com estradas e mares perigosos, carregadas de grandes riquezas, tudo em busca da sabedoria de um homem. Ela não se limitou, não deu desculpas e não retrocedeu em sua busca. Ela queria prová-lo, questioná-lo e conhecê-lo. E assim ela fez. Ela foi surpreendida por uma sabedoria e excelência nunca vista. Ou seja, quando ela terminou seu percurso até ali o império, né, do rei Salomão, a todo o seu palácio, ela conheceu ele pessoalmente, e ali ela conversou com ele, tirou suas dúvidas, deixou suas questões ali para ele resolver, porque ele era conhecido como um homem que ele era muito bom em resolver questões difíceis. Então o povo buscava para que pudessem ter as suas dificuldades sanadas, tivessem os seus problemas resolvidos, porque ele sempre tinha um bom conselho, ele era um ótimo conselheiro, ele era uma pessoa ótima em falar com sabedoria e
orientar o seu povo. Por isso que o Senhor, ele escolheu Salomão para que reinasse sobre o seu povo, porque ele reinaria com justiça e com excelência, com a sabedoria que Deus concedeu para ele. E essa mulher, ela não foi diferente, ela foi em busca dele, e chegando lá, ela conversou com ele, e ela realmente viu que ele era muito mais sábio do que tudo aquilo que ela ouviu. Ele excedia muito mais a tudo aquilo, e ela realmente ficou impressionada com o que ela viu. Suas expectativas foram superadas. Aquele homem era muito além do que ela já tinha ouvido. Nada supera a busca pessoal, genuína e humilde da sabedoria. Mesmo sendo uma rainha, ela foi em busca dessa sabedoria, mesmo que ela estava depositada em um homem. Mas ela foi humilde o suficiente para ir buscar a ele e talvez ter as suas questões ali resolvidas. Então ela também foi muito humilde em procurá-lo, né? Porque ela poderia pensar, eu sou uma rainha, eu não preciso da sabedoria de homem nenhum, eu já tenho todo o meu império, já tenho todo o meu reino, eu não preciso de mais nada. Mas ela ficou tão mexida com aquilo que ela ouviu, que eu preciso ir lá conhecer esse homem, eu preciso ver se realmente tudo que falam sobre ele é verdade. Quando ela chegou lá, enfim, as expectativas dela foram assim, ó, lá no alto, porque realmente excedeu todas as expectativas, porque ele era muito mais além do que aquilo que ela tinha pensado e ouvido sobre ele. Ou seja, a história dessa rainha Sabá com Salomão basicamente é essa. Depois eles têm ali uma troca de presentes, né? O rei Salomão presenteia ela com o que ela quiser do palácio. Ela também dá presentes muito finos para ele, do seu palácio para ele também. Então eles têm ali uma troca genuína, né, de presentes. Eles têm um relacionamento muito bom ali depois que ela fez essa visita para ele. E é muito legal você ler essa história ali em 2 Crônicas, que você vai gostar dessa história. Mas agora vamos para a parte prática, né, gente? Porque vocês sabem que eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de tirar as minhas aplicações e gosto de trazer para a nossa vida como parte prática. O que eu posso tirar de aprendizado com essa história para minha vida nos dias de hoje? E a lição que eu tirei sobre essa história é sobre nós e a pessoa de Cristo. A pessoa de Jesus, exatamente. Porque Cristo é a excelência da sabedoria. Nada do que ouvimos ao teu respeito supera o nosso encontro pessoal com Ele. Gente, você concorda que hoje muito se ouve sobre Jesus, sobre os feitos que Ele fez, sobre tudo que Ele foi, que Ele é e Ele continua sendo, mas muitas vezes a gente está tão limitado a só o que a gente escuta sobre Ele do que ter a nossa própria experiência com Ele. Então muitas vezes a gente conhece a Deus, conhece a Cristo por aquilo que nós ouvimos as pessoas falarem, não porque nós conhecemos de fato a Ele. É como num relacionamento. Às vezes você está conversando com alguém, alguma pessoa fala assim, você conhece fulano? E na verdade você não conhece, você vê ela todo dia talvez num ponto de ônibus, no trajeto do trabalho, você até trabalha com ela, mas você nunca conversou com ela, você nunca teve nenhum tipo de relacionamento com ela, e você fala, sei, conheço. Na verdade você não conhece. E às vezes é esse tipo de relacionamento que nós temos com Jesus. Nós ouvimos sobre Ele, nós temos noção de tudo que Ele fez, de tudo que Ele é, mas nós realmente não conhecemos de fato pessoalmente. Nós nunca conversamos com Ele de fato. Nós não temos relacionamento com Ele. Então como que a gente pode dizer que conhece a Ele se a gente nunca nem sequer trocou uma palavra com Ele? É meio difícil, né? É meio contraditório. Mas enfim, Cristo é a excelência da sabedoria. Se coloque aqui como essa rainha, essa mulher, ela foi em busca da sabedoria de um homem. E nós precisamos ir em busca da sabedoria em pessoa. Assim como Salomão, que excedeu todas as expectativas daquela rainha, Cristo também ele excede todas as nossas expectativas. Tudo que a gente já ouviu falar sobre ele é muito mais. Você ouviu que Jesus é bom? Ele é muito mais. Você ouviu que Jesus é misericordioso? Ele é muito mais daquilo que você ouviu. Ou seja, nós sempre somos surpreendidos por tudo que Ele é, porque Ele excede todas as nossas expectativas em todos os sentidos. Só que isso só é possível quando nós temos a disposição de conhecê-lo pessoalmente. Assim como essa mulher que não olhou para suas dificuldades, não olhou para as limitações, ela não olhou para os empecilhos, mas ela, dedicada e focada, ela colocou no seu coração e ela foi em busca de saber a verdade sobre aquilo que ela tinha ouvido. Ela não se contentou com aquilo que ela apenas ouviu.
Ela queria tirar suas conclusões pessoalmente. E assim somos nós. Precisamos tirar as nossas conclusões pessoalmente. A gente não pode se contentar apenas com aquilo que a gente escuta num culto de domingo à noite na igreja. A gente não pode se contentar com um vídeo aqui do YouTube como você está fazendo agora. Você não pode se contentar apenas com um podcast que fala sobre Jesus. A gente não pode se contentar apenas lendo sobre ele, mas nós precisamos viver nossos dias em um relacionamento íntimo e profundo com ele, trazer ele literalmente para os nossos dias e falar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo, eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é no dia a dia, quero ter o Senhor presente aqui todos os dias, para que a gente possa ter uma vida de verdadeiro relacionamento com o Senhor. Nós vamos precisar estar dispostos a ter um relacionamento genuíno com Ele. O Senhor, Ele está em busca de pessoas que queiram caminhar com Ele todos os dias. Não apenas uma vez na semana, não apenas o conhecendo, apenas de ouvir falar. Assim como está escrito lá naquela passagem de Jó, quando Jó, no final do seu livro, depois de todo o processo que ele passou, ele declara: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó teve uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. Ele não mais o conhecia por apenas aquilo que ele ouviu, apenas do que ele leu, mas ele teve uma experiência pessoal com Deus na sua vida. Que a gente possa, assim como essa rainha, não colocar limitações, não colocar desculpas, não colocar empecilhos, mas ir em busca do verdadeiro conhecimento da pessoa de Cristo. Ele é a excelência da sabedoria. Ele é o maior conselheiro que nós temos. Se nós temos uma vida que muitas vezes precisamos de pessoas para nos aconselhar, assim como era Salomão no seu tempo, onde as pessoas o buscavam para buscar conselho sobre alguma situação difícil na sua vida, assim é Jesus com a gente hoje. Ele é o nosso maior conselheiro. Ele sabe como nos aconselhar. Ele sabe o que realmente devemos fazer ou não fazer. Ele sabe nos direcionar no caminho certo. Por isso, você precisa ir em busca do seu conhecimento pessoal com ele. Não adianta eu vir aqui e falar quantos atributos ele tem. Você só vai saber de verdade quando você conhecê-lo pessoalmente. Se você ainda não o conhece, disponha. Vá atrás. Busque conhecê-lo pessoalmente. As suas expectativas, com certeza, vão se exceder muito mais além de tudo aquilo que você já ouviu sobre ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você aprendeu algo, que você deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, gente. Me ajuda aí, vai. Ative esse sininho para você sempre receber a notificação de todos os vídeos que eu coloco aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar as minhas redes sociais aqui. Tô lá no Instagram, ali eu posto o meu dia a dia, posto mensagens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu espero que você compartilhe ele com mais pessoas. Eu espero vocês no próximo vídeo, pra gente conhecer um pouquinho mais a palavra, ter reflexões sobre a vida, sobre a Bíblia e falar de Jesus, que não tem coisa melhor do que isso, né? Gente, um beijo e até mais.